Isso é outra situação, tá lá, aí, ó. Tá lá. Vamos lá, fiquem à vontade, senhores. Bom dia, secretária. A senhora nos dia. ouve bem, por gentileza? Dia, estou ouvindo bem. Secretária, só tira uma dúvida aqui, que eu e o Caio nós estávamos discutindo a respeito da pronúncia do sobrenome da senhora. A gente percebe aqui que é de origem italiana, é Tomazoni ou Tomazzoni? Tomazoni. Tomazoni, maravilha, viu, Caio? Eu tava certo. 1-0 pro Caio. Ô, secretária, bom dia, seja bem-vinda ao Atualidade, seja bem-vindo à Rádio Rota FM 91.9. O tema é um tema que já vem sendo comentado aí desde que surgiu essa possibilidade e depois se confirmou o retorno das aulas de forma híbrida na rede estadual de ensino, e aí ficou aquele questionamento. A rede municipal vai seguir os mesmos parâmetros, vai voltar também, não vai? Como é que está sendo essa questão aí no município de Primavera do Leste, os desafios, toda a questão de logística, de infraestrutura para receber esses alunos? As aulas voltam também, não voltam? Quando que voltam essas aulas? Então, quando a rede estadual sinalizou pelo retorno, logicamente, a gente já sabia, né, em conversações que nós estávamos tendo junto à MM, Undime, secretários, prefeitos, secretários de Estado, a gente já vinha fazendo um alinhamento pelo retorno. E isso teria que acontecer de forma conjunta, justamente porque a gente tem o complicador do transporte escolar. Então, quando o Estado definiu, de fato, o retorno, nós também começamos a nossa organização, e em julho nós já fizemos uma pesquisa com a nossa rede. Os pais já tinham assinado o termo de aceite do retorno, porque também voltamos de forma híbrida com aqueles que desejam o retorno. Então, nós resolvemos fazer um pouquinho diferente do Estado, só no sentido de que nós escalonamos um pouco o retorno, para que os profissionais fossem se sentindo mais seguros, os pais e também os estudantes. Então, nessa semana, a gente está fazendo o processo de formação com a rede, orientando sobre os protocolos de biossegurança. Semana que vem a gente inicia de forma escalonada, híbrida, o retorno na educação infantil de 4 e 5 anos e no fundamental do 1º ao 3º. Daí na semana do 16 a gente continua na educação infantil também com 2 e 3 anos e no fundamental do 4º ao 6º. E na última semana, 23, a gente finaliza completando a carga da rede, voltando os bebês e voltando o 7º ao 9º também. Bacana. A senhora sabe melhor do que ninguém, né, secretária, que a sua responsabilidade é enorme. Vou explicar até por quê. Primavera do Leste, por ser a cidade que ela é um espelho, ela é um exemplo para quase que a grande maioria das cidades aí do estado de Mato Grosso. Então, logicamente que os olhares caem muito em cima de vocês, exatamente por essa excelência que vocês têm aí, quando se trata de educação, de saúde, enfim, né? Primavera do Leste é um exemplo aí para o Estado. E a sua carga, logicamente, que também fica pesada com relação a isso, né? E a gente sabe que hoje, com essa questão da pandemia, obviamente os pais têm uma preocupação muito grande com relação ao retorno dos filhos. Eu sou pai, eu sei bem disso. Eu tenho uma criança pequena e a gente tem essa preocupação. Por mais que existam os cuidados e tudo, que a gente sabe também que são efetivos e valem, mas sempre fica o tal do receio. A senhora agora, enquanto mãe, o que a senhora diria a esses pais? O que eu diria é que nós, infelizmente, estamos num contexto de pandemia. Isso é fato, isso é real e não depende de nós que isso termine amanhã, porque se dependesse de cada um de nós já teria terminado há muito tempo, não é? Mas nós chegamos num ponto em que nós temos também a responsabilidade com a continuidade da aprendizagem das crianças. Todos nós estamos vivendo essa pandemia com os cuidados básicos, estamos aí trabalhando, né? Estamos no contexto social, e isso vale também para a escola. A escola vai ser um local muito seguro. Não, é lógico que a gente vai correr perigo. A gente corre perigo em todo lugar. Se a gente sair na rua e for no mercado, a gente está correndo perigo. Então, essa decisão ela foi muito pensada, muito bem pensada. Todos os dados foram avaliados, inclusive os dados de assédio à criança, os dados de violência doméstica,
os dados que nós temos aí do enfrentamento junto à saúde, tudo isso foi colocado na mesa e avaliado. Nós sabemos que é um risco, e é um risco quando nós saímos de casa, é um risco estarmos em casa, na verdade, porque quem vem da rua também traz esse risco. O que nós temos que ter consciência é que nós vamos ter que fazer uma atividade coletiva. Vai depender de cada um de nós. Os pais têm as responsabilidades deles, os estudantes terão as deles e os profissionais também terão as deles. Nós fizemos todas as aquisições necessárias e possíveis para que a gente tivesse um ambiente seguro. Já na entrada a gente tem o tapete sanitizante, já tem o termômetro para aferição de temperatura, temos os totens, os dispensers com álcool, temos aí toda a organização de limpeza. O transporte vai obedecer as mesmas regras, também com tapete, também com termômetro, o álcool, os distanciamentos, está tudo organizado dentro da rede para que a gente consiga fazer o ensino de forma mais segura. Além disso, nós não fizemos nada sem planejamento. Nós fizemos o nosso protocolo, as unidades escolares fizeram seus protocolos, nós trocamos experiências com redes que já haviam feito retorno, levamos os nossos gestores até as redes privadas que já haviam feito retorno desde o ano passado, para trocar ideia, para saber onde que haveria mais complicação, onde que teria mais problema. Tudo isso está muito bem planejado para o retorno. Então, o que eu posso dizer aos pais é que nós fizemos um planejamento para garantir o máximo da segurança possível, mas que a gente depende de todos nesse processo. Secretária, essa interação, conforme a senhora disse, foi então fundamental para que se chegasse a esse planejamento e a esse protocolo, que, diga-se de passagem, parabéns, viu? Muito interessante e, olha, acredito que vai servir de exemplo a muitos municípios que sequer tiveram, né, Douglas Ariza, a preocupação de estabelecer um protocolo de biossegurança como vocês tiveram aí. Parabéns. E essa interação com todas as escolas, seja da municipal, da estadual e da particular, é fundamental também, né, secretário, para a segurança de todos. A gente precisa aprender com quem já vivenciou. Eu acho que a experiência tem que ser olhada, porque é isso que vai nos trazer formas mais eficientes. Por exemplo, no início se acreditava que deveria ter uma pia na entrada da sala, na entrada de cada escola. E o retorno dessas outras redes comprovou que não é eficiente. Então, a gente partiu já de alguns erros, de alguns acertos e construiu o nosso planejamento exatamente em cima do que foi eficiente, né? Então, como eu volto a dizer, a gente não vai ter ambiente nenhum seguro 100%, vai depender de cada um de nós. E para isso também, nós investimos no que é necessário, as estruturas dentro da unidade escolar e também nos kits de biossegurança, né, do estudante e do professor, para que ele possa também ter uma segurança possível com seu face shield, suas máscaras, seu jaleco, tudo isso está sendo aí providenciado para que comece com toda essa segurança possível. E o que a gente ouve de quem voltou já, que é super interessante, é que eles falam que o adulto tem mais dificuldade de se adaptar. A criança consegue se adaptar à nova realidade mais fácil. Ela consegue ter aquela rotina nova estabelecida, porque o que é imprescindível que se diga, a gente não vai voltar para a escola que a gente vivia, para a escola que a gente conhecia. A gente está voltando para uma escola nova, é uma escola que não tem mais abraço, que não tem mais contato, que não tem mais essa interação um do lado do outro. Não tem, é uma escola nova e que todos nós vamos ter que vivenciar esse processo junto, que não vai ser fácil, que não vai deixar de ser um pouco dolorido, é fato, mas o retrocesso educacional das nossas crianças, e aí a gente perspectiva no mínimo uma década de retrocesso, ele precisa ser retomado, porque senão nós vamos ficar cada vez mais para trás. As nossas crianças do sistema público, elas também têm os direitos de aprendizagem delas, e nós temos que garantir isso, não só as crianças da rede privada.
Mas a senhora tocou num ponto aí muito interessante, que é essa retomada aí do processo, que não vai ser fácil, né? Vai ter tempo aí para que possa voltar à normalidade, e a readaptação, principalmente das crianças, vai ser bastante dolorosa, inclusive, conforme a senhora disse, não vai ter mais abraço, não vai ter mais a brincadeira do pega-pega e tudo mais, e tantas outras que as crianças adoram, né? Pois é, o grande problema que eu vejo disso tudo, sabe o que é, Maria, do querido secretário, é assim. É óbvio que tudo isso é novo para todos nós, né? A gente supõe-se que a partir do ano que vem essa pandemia, se não resolvida, pelo menos amenizada. Mas é um risco que a gente não sabe, é tudo suposições, porque hoje tudo parte do princípio das suposições. As vacinas são suposições, né? As novas cepas, é tudo uma série de coisas que vem ocorrendo que a gente não sabe. Vamos colocar da seguinte forma: o futuro é incerto. Né? Já que o futuro é incerto, nós não podemos paralisar nossa vida, a gente tem que dar continuidade a elas. Exatamente. É óbvio que observando todos os cuidados possíveis, e quanto mais o município, principalmente no caso dos municípios, se preocuparem com as crianças, com a juventude, de tomar pelo menos os cuidados básicos e mínimos e passar isso para essa criançada, para quem sabe lá na frente, eu acho que é melhor a gente ensinar eles a aprenderem a conviver desta forma agora, para que lá na frente fique muito mais fácil a gente ensinar que eles possam voltar a se abraçar, vamos colocar dessa forma, se Deus quiser isso aí acabar. Se não acabar, pelo menos a gente tem que tentar fazer com que as pessoas aprendam, né? Só para concluir aqui, secretária, eu gostaria de perguntar à senhora se esse protocolo é só para a rede municipal ou se vai ser estendido também às escolas estaduais, esse protocolo que a senhora citou aí, que eu achei muito interessante e uma preocupação que deveria ter de todas as pastas da educação nos municípios do nosso estado. A rede estadual também construiu o protocolo deles, né? Tem algumas diferenciações, porque a gente tem as escolhas que as redes fazem. A rede estadual, por exemplo, está retornando essa semana já integralmente, dentro dos escalonamentos, claro, mas está voltando integralmente. A gente fez uma opção de escalonar mais ainda para a gente ir se habituando. Então, essas algumas diferenças, mas os protocolos foram feitos. Inclusive a Undime, eu também sou vice-presidente da Undime, a gente orientou a todos os secretários municipais que fizessem os protocolos, que conversassem com a sua comunidade, que orientassem. Aqui, por exemplo, nós começamos ontem fazendo várias lives, fizemos a nossa da secretaria com as orientações gerais do protocolo, orientações pedagógicas, com a presença do nosso prefeito também, Leonardo Bortolin, e à tarde também fizemos lives de orientação junto à Secretaria de Saúde e de Vigilância Sanitária, que vão estar conosco, fiscalizando, monitorando a aplicação dos protocolos. Então, fizemos reuniões com todos os segmentos da unidade escolar, para que todos saibam como proceder dentro do seu ambiente, dentro da alimentação, dentro do transporte, porque, como eu falei, volto a reiterar, essa ação, para ela dar certo, ela vai ser uma ação conjunta. E todo mundo, no seu lugar, tem que fazer o protocolo acontecer de forma eficiente para que a gente garanta essa segurança. E, principalmente, a família, que tem que ter a consciência de que não pode, em espécie alguma, enviar o seu filho à unidade escolar com qualquer tipo de sintoma gripal, com qualquer tipo de sintoma próximo, para que possa não haver a contaminação, logicamente, né? Então, esse é um desafio que nós vamos viver juntos, e nós sabemos da nossa responsabilidade enquanto gestores públicos, mas a gente tem que pesar todas as partes e garantir também às nossas crianças, aos nossos estudantes, os seus direitos, inclusive a segurança, que a gente tem visto e sabe dos dados, que muitas crianças estão aí em situação de abandono por conta de que a família não tem condições de manter uma estrutura básica, tem crianças passando necessidades em questões de alimentação, tem crianças sendo agredidas e abusadas dentro de casa, fora a nossa situação da aprendizagem, que é gritante, principalmente no primeiro semestre. Nós tivemos uma redução da participação da família com as crianças muito grande, das interações de atividade escolar, e isso significa que ninguém mais aguenta esse processo remoto. Então, nós temos essa responsabilidade também e temos que retomar a vida.
isso vai acontecer em algum momento. Em razão de tudo isso que a senhora acaba de colocar, secretária, existe por parte da secretaria, dentro de todos esses protocolos, um profissional da área da psicologia para que possa atender, especialmente essas crianças que estão nessa fase, nessa situação de vulnerabilidade? Nós temos um núcleo multidisciplinar, onde nós temos psicólogos, temos psicopedagogos, fonoaudiólogos, nós temos essa equipe pronta para atuar assim que houver o retorno e nós identificarmos situações nós temos muita situação de depressão em crianças, adolescentes e também em profissionais. Viemos trabalhando isso de forma remota, mas agora a gente vai ter essa criança mesmo no contato, essa criança, e onde a gente identifica muito desses casos é no diálogo entre professor e estudante, e agora a gente retoma e com essa equipe já preparada também. Douglas. Não, para mim ficou tranquilo. A gente só tem que agradecer a sua participação, secretário. Muito obrigado por a senhora disponibilizar esse tempo para nós. É super importante saber o que Primavera do Leste pensa, até porque, como disse, a Primavera é um exemplo aí para todo o estado de Mato Grosso e, logicamente, que é importante ver as atitudes que vocês vêm tomando aí com relação a isso. A gente agradece imensamente o seu dispor aí. Transmita a todos os moradores do município de Primavera do Leste o nosso profundo respeito, né, a esse trabalho que vocês fazem. Manda um forte abraço para o nosso prefeito Leonardo Portolin, que também tem feito um trabalho espetacular junto ao município. E a gente espera que tudo isso que vamos aprender juntos, né, como a senhora mesmo disse, é bem na verdade, é isso mesmo, a gente vai aprender todo mundo junto, como que é que a vida vai seguir daqui para frente. A gente espera que a gente consiga, que a gente alcance, que as nossas crianças se recuperem disso tudo, desse tempo perdido, né? Mas o que acho mais importante nisso tudo é que se tenha boa vontade de fazer isso, que é o importante, né? Isso a gente já ficou extremamente esclarecido para nós, a preocupação que vocês têm com relação à criançada, e isso para nós é o que basta, entendeu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, secretária, pela participação, pela disposição aí do seu tempo, que deve ser bastante corrido, claro, né? O município aí detém bastante do seu tempo aí, e que sirva de exemplo. Todas essas colocações que a senhora colocou aí, a questão dos protocolos de biossegurança, principalmente nas escolas, que sirva de exemplo aí para todos os municípios do nosso estado de Mato Grosso. E mais uma vez, parabéns a toda a administração aí, tá certo? E nem que eu tenha que tomar banho de álcool gel ou de álcool qualquer, mas não vou deixar de abraçar os meus filhos e os meus velhos pais, viu, professora? Com certeza, eu que agradeço a vocês, me coloco sempre à disposição. Se tem uma coisa que vai fazer muita falta na nossa escola, vai ser o abraço, nessa nova modalidade, mas a gente vai passar por isso juntos, com fé em Deus, né? Colocando tudo nas mãos dele, sim, nós vamos conseguir. Muito obrigada. O abraço da tia vai ficar para mais tarde, né? Secretária, reforço os agradecimentos aqui, ressalto que as portas estão sempre abertas, o espaço sempre aberto para vocês aqui, tá certo? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para vocês aí e boa sorte nessa retomada também. Obrigada, até a próxima. Valeu. Muito bem, falamos com a secretária de Educação do município de Primavera do Leste, Adriana Tomazoni. Nós vamos para o intervalo e voltamos já dando sequência na nossa programação aqui no Atualidades.